Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Começando mais um papo de lua, nosso papo de lua da lua cheia, sempre uma conversa quentinha, iluminada sobre sexualidade. Então, sempre na lua cheia a gente vai bater um papo sobre sexualidade. E aí, essa é a nossa primeira live sobre sexualidade. Abri a caixinha uns dias atrás e várias sugestões de temas, várias. Mas teve uma sugestão de tema que foi um tema que me tocou e foi um tema que eu me debrucei muito sobre ele, principalmente no ano passado, e continuo, né? E depois que eu fiz o meu processo pessoal de me debruçar sobre isso, várias mulheres, né, começaram a chegar nesse lugar, que é um caminho de retomada do prazer depois de um abuso sexual. Então, começando nossa série de lives aí sobre sexualidade, já começando de um lugar bem profundo, porque como boa pisciana não tenho medo das profundidades, né? Então, sejam bem-vindos todos que se disponibilizaram a falar de um tema tão difícil de falar, né? Mas tão necessário, tão importante. Oi para todo mundo que está chegando. E então vamos falar, né? Sobre prazer, sobre abuso sexual. E eu vou começar com uma história. Vou ler uma história até todo mundo ir chegando e a gente ir se conectando aqui nessa rede. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e só escutarem a minha voz e escutarem essa história. E aí depois a gente compartilha o que cada uma sentiu ouvindo isso, tá? Então, fechem os olhinhos. Era uma vez e não era uma vez. Ela tinha um sonho. Ela tinha muitos sonhos. Eram sonhos grandes. Queria ser vista e fazer a diferença no mundo. Ela sempre quis deixar a sua marca. Nunca se contentou com a ideia de somente passar pela vida. Queria que a vida fizesse sentido em si mesma. Ela era linda, a menina dos olhos verdes. Desde criança se desenvolveu a partir desse lugar da beleza, até que a própria beleza expôs a sua fragilidade. Ela se machucou por ser bela e cheia de vida. Ela tinha 14 anos, quando foi abordada na rua por um homem deslumbrado com a sua beleza. Um homem maduro, fotógrafo renomado internacionalmente, que logo prometeu levá-la para o mundo. Facilmente ela e sua mãe se convenceram da sua credibilidade e o acompanharam até o seu estúdio. Em pouco tempo, ele já fazia parte da família e frequentava os almoços de domingo. Por um ano, fizeram planos e projetos. Agora, ela era também a menina dos olhos dele. Sua mãe ficava feliz e orgulhosa com cada conquista e estava sempre presente. Até que um dia, ela não estava. Ele convenceu a menina a ir no estúdio sozinha para fazer umas fotos. Ela chegou e ele mostrou a ela diversas revistas, daquelas lindas e grossas, a maioria internacionais. Ele mostrava como as modelos de sucesso tinham desprendimento com o próprio corpo e deixavam-se fotografar quase nuas e também nuas. Suas falas foram enredando a menina. Ele não foi violento. Ele foi sedutor. Ele usou o sonho para violentar. Entre tantos flashes e cada vez menos roupas,
ele foi se aproximando, até que sua língua estava entre as pernas dela. Ela estava paralisada. Não entendia ao certo o que estava acontecendo. Não era para ser apenas fotos? Ele a ajudou a entender quando pegou a mão dela e colocou entre as suas pernas. Ele estava duro. Ela então entendeu. Rapidamente tirou sua mão dali e disse um não quase sem voz. Talvez ali tenha ficado a sua voz. Pegou as suas coisas, foi embora e nunca mais voltou. Mas parte dela ficou ali, naquela sala. Parte dela ficou ali, naquela sala. Tentando achar a voz que ficou por ali, as partes que ficaram por ali, e a vida seguiu. Aquela cena ficou guardada dentro dela a 7 chaves, até o momento em que nem se lembrava mais. Mesmo não lembrando, ela nunca mais foi a mesma. Ficou séria, passou a cobrir seu corpo e negar a sua beleza. Jamais queria ser reconhecida por isso novamente. A beleza, a leveza, a vontade de viver e o sonho a levaram para um lugar sombrio. Ela se fechou, endureceu, criou uma armadura em torno de si para se proteger do mundo. Hoje ela é uma mulher que em determinado momento da vida se percebeu morrendo dentro dessa armadura. Uma mulher que corajosamente saiu de dentro dela para dar mais uma chance para a vida, para dar uma chance a si mesma. Ela precisou ir nos lugares mais profundos e escuros para resgatar essa menina que ficou naquela sala, para poder abraçá-la com carinho e dizer: está tudo bem, meu bem. Você não tem culpa de nada. Eu estou aqui. E agora sou eu quem nos protege. Agora estamos inteiras de novo. Essa história poderia ser a história de qualquer menina. Poderia ser a sua história. Mas é a minha. Hoje, depois de muito tempo em silêncio, hoje, com meu coração aberto e com minha garganta cheia de pus, eu resolvi falar. Eu resolvi limpar minha alma, limpar meu corpo, por mim, por ela, por todas nós, para que possamos olhar e cuidar das nossas meninas. Sua beleza, seu frescor e sua vontade de viver as tornam presas fáceis em uma sociedade doente. Então começamos nossa live assim, nesse lugar de partilha, né, da minha história. Por que eu falo sobre isso, né? Por que eu posso falar sobre o resgate de um caminho de prazer depois de um abuso sexual? Porque esse é um caminho que eu percorri e continuo percorrendo. Então, esse foi um texto que eu escrevi em 2018, se não me engano. Início de 2018. Nesse momento eu já estava aí há 4 anos lidando com isso mais profundamente, em terapia. Então já estava num outro degrau desse caminho, já tinha avançado muitos passos nesse caminho até conseguir falar assim, né, dessa forma, expor isso dessa forma. Então isso aconteceu comigo. Então aqui para ajudar, né, quem passou por um abuso sexual,
a identificar alguns passos desse caminho. Então eu vou compartilhar os meus passos, que não são os únicos passos possíveis, mas que são passos aí de alguém que já trilhou esse caminho, então talvez ajude quem esteja tentando aí entender qual é esse caminho e como se movimentar nesse caminho. Isso aconteceu comigo, eu tinha 14 anos. 15. É louco, né? Porque quando acontece uma coisa dessa, o que acontece na nossa psique é que ela dá meio que um branco, assim. Então, as memórias, elas não são claras, porque é uma forma da nossa psique de se defender, de conseguir seguir a vida, de conseguir tocar o barco, né? Porque é uma ferida muito grande, é um trauma muito grande. Então, a nossa psique tem mecanismos para se proteger disso. E aí, então, eu tinha 15 anos. Eu lembro por conta da minha festa de aniversário de 15 anos. Então, eu lembro que nesse momento ainda não tinha acontecido. Eu tinha 15 anos. E aí, o que aconteceu é que eu saí dessa sala nesse dia, e aí tem um branco, assim, na minha vida, porque eu não falei isso pra ninguém, porque eu me sentia culpada, porque eu me sentia suja, porque eu achava que eu tinha sido responsável por aquilo de alguma forma, porque eu não entendia também direito o que tinha acontecido. Demorei muito tempo para me dar conta de que aquilo era um abuso, porque como não teve violência, né, assim, física, né, porque o que tinha na minha cabeça? Que estupro, que abuso sexual é algo assim, tipo, tô andando na rua, daí vem um cara que eu nunca vi na vida, com uma arma na minha cabeça e me estupra. Estupro pra mim era isso, né? E acredito que pra muitas de nós a gente tem esse imaginário. Então, e tem muito a ver com penetração também, né? Então, como não tinha tido uma arma na minha cabeça, como não tinha tido uma violência física muito forte, como não tinha tido penetração, eu não conseguia associar com as referências que eu tinha naquele momento de que aquilo tinha sido algo abusivo, apesar de sentir dentro de mim que ali algo muito sério tinha acontecido. Mas é isso, eu não tinha 14, tinha 15 anos, não tinha ferramentas para lidar com isso. Então, o que eu fiz foi silenciar aquilo totalmente e seguir minha vida como se aquilo nunca tivesse acontecido. E eu não sei o que eu falei para as pessoas para fazer esse rompimento, né? Não sei o que eu falei para os meus pais, não sei o que eu falei para os meus amigos, para os meus professores, para as pessoas que conheciam, né, esse cara. Sei que eu guardei isso para mim. Então, o primeiro passo, o primeiro lugar desse caminho, né, que começa no dia que o fato aconteceu, exatamente no dia seguinte já começa um caminho de retomada, que no começo é um caminho inconsciente, é um caminho que a gente faz como a gente pode. Uma coisa que é importante de falar sobre isso, que muitas mulheres, depois que eu comecei a compartilhar mais sobre isso e receber relatos, né, ano passado eu fiz uma série de posts quebrando o pacto de silêncio, e além da minha história, eu compartilhei a história de várias mulheres. Então, se você não viu, né, tá lá disponível nos destaques, enfim. E aí uma coisa que é muito comum e que eu escutei muito é uma culpa por não ter falado não de alguma forma, por não ter saído correndo, por não ter... a gente tem essa ideia, né, também na nossa cabeça. Não, se um dia isso acontecer comigo, eu vou sair correndo, eu vou gritar, eu vou bater, eu vou reagir, eu vou falar não, eu vou fazer alguma coisa. Só que quando acontece, não é assim, né? Por quê? Porque é algo que é tão precioso em você, que é violentado, que é um limite tão essencial que ninguém devia ultrapassar, que é ultrapassado, que a reação mais natural de todas é ficar em estado de choque, é ficar em estado de silêncio,
de não acreditar muito naquilo que está acontecendo, de não entender o que está acontecendo, apesar de falando assim parecer muito óbvio o que está acontecendo, mas a hora que você está ali vivendo, ainda mais quando você é jovem, né? Quanto mais jovem, mais difícil é esse lugar desse entendimento. Então, né, se falar de abuso na infância, então pior ainda, né? E não só isso, né? Não só a dificuldade de falar por ser uma invasão tão grande que te deixa em um estado de choque, de paralisia, e essa paralisia também é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Por quê? Por dois motivos. Um, que aquilo é um trauma psicológico, emocional tão grande que é como se a gente saísse do corpo naquele momento. Então, é como se o nosso corpo ficasse vazio, né? A gente desacopla, a gente sai do corpo. O corpo fica ali como que inanimado, como um corpo meio morto. E a gente sai para se proteger, para preservar algo ainda dentro dessa invasão, né? Para preservar alguma coisa para depois poder fazer esse caminho e fazer essa retomada e voltar para esse corpo. Então, esse já é um primeiro ponto importante para a gente refletir, que é quando a gente sofre um trauma, um abuso sexual, a gente desacopla do corpo, a gente sai do corpo. E aí o caminho é justamente esse, né? Como a gente faz para voltar para o corpo? Esse é o caminho que a gente precisa fazer, né? É voltar de novo para esse corpo. Só que não é um caminho fácil. Por quê? Porque foi o corpo que levou a uma situação traumática, a uma situação violenta. Então a gente tem esse registro e toda vez que a gente tenta voltar para o corpo, a gente desacopla de novo porque a gente ainda está nesse mecanismo de defesa. Não, de medo, né? Não posso entrar no corpo totalmente porque a última vez que isso aconteceu, eu sofri com isso. Então, a gente fica com essa dificuldade e a gente vai começando a desenvolver uma vida muito cabeção, muito racional, muito no controle, que foi o que aconteceu comigo. E já chego lá para partilhar um pouco mais sobre o caminho, então, a partir desse dia. E outra coisa que acontece também, além desse desacoplamento, outra coisa que acontece dentro desse mecanismo de proteção, que é essa paralisia quando algo acontece, que é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque a gente está em um estado totalmente vulnerável. Então é assim, tipo, o cara já tá ali, eu já tô num lugar muito frágil, muito vulnerável. É meio que um mecanismo de proteção num lugar de um medo de proteção, assim, um medo que vem num lugar de proteção, do tipo, se eu fizer algo, né, se eu gritar, se eu fizer algo que seja de ataque a ele, pode ser que ele fique mais violento, pode ser que isso retorne para mim de alguma forma. Então, essa paralisia também vem nesse lugar de, se ele já está fazendo isso, se eu fizer alguma coisa, pode ser que isso ainda fique pior, né? Então, esses dois pontos, isso para dizer, né, para ir já trabalhando nesses lugares que ficam muito fortes na gente quando isso acontece, que são esses lugares de culpa, né? Por que eu não fiz nada? Por que eu não saí correndo? Como que eu deixei isso acontecer? Mas você não podia fazer nada diferente do que você fez. O que você fez foi exatamente o que você precisava fazer para depois conseguir se reconstruir, se reconstituir. E aí, depois, então, desse primeiro momento, o que normalmente acontece é um silenciamento, né? Por quê? Porque a gente está nesse lugar de culpa, a gente está nesse lugar de vergonha, a gente tem medo de ser julgada, e a gente silencia isso na grande maioria dos casos. Dificilmente uma criança, uma adolescente que passou por um abuso, ela vai falar isso para alguém logo na sequência de ter acontecido, né? Essa fala, ela tende a vir muito tempo depois. E aí foi isso que aconteceu comigo. Então eu saí desse dia, eu não lembro muito bem o que aconteceu depois, tem meio que uma lacuna, assim. E aí eu segui minha vida. E eu
acreditava que não tinha acontecido nada, que eu estava ótima, que estava tudo bem comigo. E só depois que eu fui, depois de muito tempo, que daí eu comecei a lidar com isso, que eu trouxe isso para a consciência, que eu comecei a entender o que tinha acontecido comigo a partir desse momento. Porque eu achava que não tinha acontecido nada e que isso não tinha reverberado na minha vida. E só depois que eu fiz um retorno que eu fui entender como isso reverberou na minha vida. Então, como isso reverberou na minha vida? Eu silenciei, eu comecei a namorar e emendei um namoro muito longo, assim. Por quê? Porque de alguma forma eu sentia que numa relação estável eu estaria, então, protegida, né? Que essa relação me protegeria de novos abusos. E aí, então, eu entrei numa relação muito cedo, com 16 anos, porque esse foi, dentro das minhas ferramentas, foi o caminho que eu encontrei para me proteger. E outra coisa que aconteceu, que eu só fui perceber muito tempo depois, foi isso, né, que eu trouxe nesse texto, nessa história. Eu me tornei uma pessoa muito séria. Até então, eu era muito alegre, eu era muito viva, tinha o corpo muito vivo, eu era muito sexual, eu era aquelas adolescentes piriguete mesmo, sabe? Eu tinha o corpo muito vivo, eu era muito espontânea, eu vivia os meus desejos e as minhas paixões. E aí uma coisa que aconteceu foi que eu fiquei muito séria, eu comecei a fazer direito, e aí eu não queria mais, nunca mais ser reconhecida pela minha beleza, então eu mudei a minha forma de existir no mundo, né? Eu mudei a minha forma de me vestir, eu passei, uns 10 anos da minha vida sem usar shorts, sem colocar minhas pernas pra fora, sem mostrar meu corpo, eu só, colocava biquíni e olhe lá, às vezes ainda de shorts na praia, e só em uma praia, assim, que eu fosse totalmente desconhecida. Então, eu passei a cobrir muito meu corpo, e aí, né, daí a gente vai entendendo. Por quê? Porque, de alguma forma, eu achava que, por eu ser muito viva, por eu ser muito bonita, por eu mostrar meu corpo de alguma forma, usar roupa curta, eu tinha provocado aquilo de algum jeito. Então, eu mudei os meus comportamentos a partir desse lugar de culpa que ficou reverberando em mim, ainda que eu achasse que nada estava acontecendo, né? Então, não tem como nada acontecer. Quando a gente passa por uma situação dessa, ainda que a gente não fale para ninguém, ainda que a gente siga a vida e que a gente olhe para a nossa vida e a gente ache que a nossa vida está muito bem, porque eu não entrei em um estado depressivo, eu segui minha vida, eu tive um relacionamento longo que foi ótimo, que foi muito bonito, que foi muito importante para mim, eu fiz uma faculdade, eu segui minha vida e eu tinha uma vida assim, as pessoas que olhavam para minha vida era uma vida perfeita, mas era uma vida que estava seca por dentro, porque eu não estava mais viva, porque a minha vida, né, essa chama de vida, essa libido, essa vontade de viver, ela tinha ficado parada ali naquele momento, quando eu tinha 15 anos. Um trauma, quando a gente passa por um trauma, o que acontece é isso, a gente paralisa naquele momento. Parte nossa, e por isso que, né, no texto eu também falo, uma parte de mim ficou naquela sala, ficou ali paralisada. E eu segui minha vida, mas eu segui pela metade, porque aquela parte que ficou lá é uma parte minha, que me pertence, que não pertence a mais ninguém. E como ela estava lá paralisada ainda nesse lugar de dor, ela ficava reverberando, né, esse lugar de culpa, de dor, de abandono, de desproteção, né? E isso foi reverberando na minha vida de várias formas. Eu lembrava, às vezes eu lembro de, assim, às vezes ter flashes disso. Então, às vezes me vinha flashes desse momento e eu rapidamente enfiava isso de novo em alguma caixa dentro de mim, porque eu tinha vergonha, porque tudo voltava, né? Culpa, vergonha, e aí eu enfiava dentro da caixa. Eu não me permitia, eu lembrava daquilo e falava, não, isso não aconteceu, não aconteceu nada. Até que
quando eu tinha uns 21. Então é isso, né? Normalmente o primeiro passo é esse silenciamento e um reverberar, e a gente vai se construindo a partir desse silenciamento. Isso molda quem a gente é, principalmente nesses lugares de proteções. A gente vai criando proteções, porque quando a gente passa por um abuso, é como se isso que eu tô falando, que é essa força de vida, essa chama, essa vontade de viver, é como um diamante que existe dentro de cada um de nós, de cada uma de nós. É aquele diamante que tá ali e que tem uma proteção. Por quê? Porque esse diamante não pode ser acessado por ninguém. É tipo a sua essência, o que existe de mais puro dentro de você, aquilo que é só você que olha, que toca e mais ninguém chega ali. Então é como se tivesse um diamante cercado por uma proteção, porque isso é algo que é muito puro e que é muito seu e que ninguém pode tocar. Quando a gente passa por um abuso, é como se essas proteções desse diamante, que é a nossa essência, caíssem por terra. E a gente é invadida nesse lugar muito essencial. E aí uma das coisas que acontece é que a gente entra nesse lugar de silenciamento e a gente vai tentando reconstruir essas proteções, mas sem saber direito, porque a gente está reconstruindo a partir de um lugar de dor. A gente ficou totalmente exposta e desprotegida, e aí a gente começa a construir novas barreiras. Mas a gente perde também, quando acontece isso, a gente perde muito a nossa noção de limites. É isso, caiu as cercas. Então a gente perde a nossa noção de limite, tanto nossa com a gente mesmo, quanto em relação aos outros, né? A gente tende a levar uma dificuldade muito grande de dizer não e de recompor esses limites. E aí a gente vai criando essas barreiras. Então as minhas barreiras foi entrar numa relação muito sólida, muito garantida, né? Uma relação muito longa, que durou 9 anos e meio. Ser muito reconhecida pelo meu intelecto e não pela minha beleza. Então esse desacoplamento do corpo também fez isso, né? Eu fiquei daí muito na minha cabeça e eu não queria mais de jeito nenhum ser reconhecida pelo meu corpo, pela minha beleza. Então eu criei essas armaduras. Eu vou esconder meu corpo, vou esconder essa beleza, porque eu não quero que ninguém me reconheça por isso. Eu só quero ser reconhecida pela minha inteligência, pela minha racionalidade. E aí eu fui fazer uma faculdade, né, que é super cabeção, super racional. E aí, o que aconteceu quando eu tinha uns 21 anos, mais ou menos, eu estava nessa faculdade e eu comecei a estudar, né? Estava estudando direito, estudando crimes e estudando o crime de estupro. E isso foi em 2010, foi bem numa época que teve uma mudança na legislação. Porque antes existiam 2 crimes, era estupro e era atentado violento ao pudor. Estupro era só manter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, ou seja, estupro era só quando tinha conjunção carnal, e conjunção carnal é pênis dentro da vagina. Qualquer coisa que fosse diferente disso não era estupro, era atentado violento ao pudor. Mas em 2010 aconteceu uma mudança que foi, esses 2 crimes viraram um só. Então hoje, estupro é qualquer ato libidinoso, é você ser chupada, é você passarem a mão em você, é qualquer ato libidinoso, então não é só pau dentro da vagina, estupro não é só pau dentro da vagina, estupro é qualquer ato libidinoso, qualquer ato que invada o seu corpo sem a sua permissão, mediante uma violência ou uma grave ameaça. E quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, não precisa ter violência ou grave ameaça, porque a gente é considerado vulnerável. A gente está num estado de vulnerabilidade que uma pessoa mais velha não precisa de violência para acessar isso, né? Então, qualquer ato libidinoso. Então, passar a mão, beijar, enfim, tudo que você pode imaginar, tudo isso é estupro. Então, isso é uma coisa importante também de falar, porque é isso. Eu lembro que nessa aula foi a primeira vez que virou a chave. Eu falei assim, caralho, eu fui estuprada.
Eu fui estuprada. E isso é uma outra coisa, né? É importante de falar, porque a gente tem medo de falar essa palavra. A gente não fala essa palavra. A gente fala, violência sexual, abuso sexual, nananã. Por quê? Porque essa palavra estupro é tão pesada que a gente não quer falar ela. Mas é isso. É isso. É isso que aconteceu. Se você passou por uma situação dessa, você foi estuprada. E esse é um ponto importante para a gente começar a aprofundar esse caminho. É, tipo, se dar conta disso e dar o nome certo, dar o nome, né? Reconhecer o que essa criança ou essa adolescente passaram, olhar para ela e falar: você foi vítima de algo muito sério, você não é culpado, você foi vítima de algo. E aí, então, essa foi a primeira vez que me deu esse start, tipo, nossa, eu acho que algo muito sério aconteceu. Mas eu ainda não estava pronta para lidar com isso. Eu tinha 21 anos, eu não tinha ferramentas para lidar com isso. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu, mais uma vez, falei: beleza, aconteceu algo muito grave, mas não quero, não dou conta, né? Óbvio, tudo isso muito inconsciente, né? E enfiei de novo em um lugar. Falei, não tenho condições de lidar com isso. E aí, quando que veio uma segunda virada de chave, que foi quando eu falei assim, puta, fudeu, não vai ter mais como eu enfiar isso numa caixa, eu vou ter que lidar com isso de algum jeito, em algum momento. Não vai ter como eu ficar, né, empurrando isso para dentro de um buraco, porque não dá mais. Foi quando eu já estava num movimento de transformação muito grande na minha vida, estava fazendo essa transição de carreira do direito para doulagem, e aí eu fiz o curso de doula. E aí eu fiz o curso de doula e estava lá, né? Tava nesse movimento de transformação, de transição, descobrindo um novo mundo, me descobrindo, sentindo muitas coisas, né? Mudando muitas coisas dentro de mim. E aí eu estava numa aula no meu curso de doulas em 2014. E aí eu lembro que uma professora falou assim, não, porque abusos sexuais, normalmente eles reaparecem no parto de alguma forma. Então são coisas importantes para trabalhar, para me mexer. Cara, a hora que ela falou isso, sabe quando, tipo, todo o resto que ela falou ficou mudo e só ficou aquilo em mim? E aí esse foi um outro momento que eu falei assim, puta, por quê? Porque eu tinha, né, já tinha um desejo muito grande de ser mãe e já tinha muito isso, tipo, eu vou ter um parto normal, em algum momento da minha vida eu vou passar por essa experiência. E aí quando eu ouvi isso, eu falei assim, putz, se isso vai vir, então deixa eu lidar com isso agora, né? Enquanto, não quero lidar com isso só lá, naquele momento, deixa eu já começar a lidar com isso. E a partir desse caminho como doula, eu aí então fui para terapia e comecei a trabalhar isso, e isso desenrolou uma grande transformação na minha vida. Então, foi essa virada de chave, né? E eu lembro o dia que eu falei para alguém sobre isso pela primeira vez, que foi para um meu amigo, meu melhor amigo. E eu falei para ele, pela primeira vez eu falei isso para alguém. Falei para ele, porque eu queria pedir uma indicação de terapeuta para ele. E quando eu falei isso pela primeira vez, foi como se eu nunca mais... Foi a primeira vez que eu coloquei aquilo para fora de mim, né? Eu tirei de dentro de mim. E aí é como se eu nunca mais... Aquilo estava no mundo a partir daquele momento. Então eu nunca mais ia conseguir enfiar aquilo dentro de uma caixa, porque eu já tinha soltado aquilo no mundo. E aí a vida também, a partir do momento que a gente solta, a vida também começa a tecer os seus caminhos e a ir encaminhando nessa cura. Porque esse caminho todo que eu trilhei até aqui para poder falar sobre isso, não foi um caminho que eu trilhei sozinha, né? Todas as mulheres que passaram pela minha vida e que continuam passando me ajudam nesse lugar. E o mistério de ser mulher, né? A vida, a natureza, nessa força que existe em nós também ajuda. Então é uma coisa de ir desenvolvendo, né, essa confiança de que não estou sozinha. E falar mais para amigos
e falar pro meu companheiro na época, e depois todos os companheiros que eu tive na sequência eu falava sobre isso, e aí eu fui falando mais sobre isso. E aí, esse lugar que até então me fez, esse lugar que foi violentado e que a partir de então existia uma força dali que me fazia construir barreiras e muros de proteção para aquilo não acontecer de novo, a partir daquele momento que eu já estava mais protegido, que eu já tinha construído essas grandes proteções, essa armadura que eu também falo no texto, né? Eu fui criando verdadeiras armaduras em volta de mim. Só que daí foi isso, que eu percebi em determinado momento da minha vida, que eu estava morrendo dentro dessa armadura. Eu tinha a sensação nítida, assim. Eu tinha 24, 25 anos e eu tinha a sensação de que eu ia morrer nova. Eu tinha essa sensação de que eu ia morrer jovem. E isso era o meu corpo, né, minha sabedoria me dizendo, a minha intuição me dizendo que tinha algo morrendo mesmo. Não necessariamente que eu ia morrer com 30 anos, mas que tinha algo em mim que estava morrendo. E aí eu comecei a sair dessa armadura. Então, a partir desse momento que eu falo e que eu coloco isso no mundo de alguma forma, isso vai mudando um lugar dentro de mim e isso vai trazendo força para eu sair, então, de dentro dessas armaduras e de fazer várias transformações na minha vida. Eu lembro que a minha terapeuta falava, né, nesse momento, porque eu falava pouco sobre isso na minha terapia, exatamente sobre isso. Eu demorei para conseguir falar exatamente o que tinha acontecido, como eu narro no texto, né? Essa narrativa no texto, muito mais clara sobre o que aconteceu, porque antes, quando eu falei pela primeira vez, eu falei, eu sofri um abuso, mas eu não falava detalhes do fato, de como tinha acontecido. Isso foi um outro passo, né? Então, primeiro a gente fala, reconhece, aconteceu algo. Depois, mais um longo caminho para falar, aconteceu exatamente isso, foi assim, naquele dia, e a pessoa fez isso, e eu senti isso, né? Então, é um outro passo. E eu lembro que minha terapeuta falava que apesar de eu não falar exatamente sobre isso, é como se o abuso, né, e esse trauma, ele estava por trás de tudo que eu estava fazendo. Ele estava me dando forças para fazer todas as mudanças na minha vida que eu estava fazendo, que foram muitas, né? E aí o que aconteceu? Daí eu fui me aprofundando, né, nesse lugar do feminino e tal. Então, uma coisa que no meu caminho foi muito importante para essa reconstrução foi me aproximar de mulheres, né? Então, acho que o primeiro passo daí já num caminho de cura mesmo, de procura, na verdade, né? Porque eu nem gosto de falar essa palavra cura, porque eu acho que a gente não cura nada, mas a gente procura, ou seja, a gente caminha em direção à cura, e essa cura, ela é um encontro, né? Não é algo que se faz, mas é algo que a gente caminha em direção a ela, a gente procura mesmo isso. Então, estar com outras mulheres e viver o feminino, é isso. Me reconectar com essa mulher que eu sou a partir de outras mulheres, né? Então, estar com outras mulheres, ouvir outras mulheres, perceber a força que existe nas mulheres, no feminino, foi o primeiro passo, e um passo muito importante para fazer essa reconstrução. Então, a gente já está aí caminhando, né? Então, primeiro, uma paralisia, que é logo no momento que acontece, uma paralisia muito grande. Depois, um silenciamento, que pode durar anos. Depois, um silenciamento que pode durar anos e que vem junto com uma construção de mecanismos de proteção para que aquilo não aconteça de novo. Aí, depois de um tempo, essa virada de chave que acontece em momentos diferentes para cada mulher, mas essa virada de chave de, cara, não dá mais para ficar em silêncio, eu preciso lidar com isso. E aí essa fala, né, esse rompimento desse silêncio, esse colocar esse segredo no mundo. E aí tem uma dica importante sobre esse passo, que é sobre esse lugar de romper um segredo, né? De tirar
esse segredo e colocar isso no mundo, que é um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é o capítulo 13, se não me engano, que é Marcas de Combate, né? Entrando para o clã da cicatriz, é alguma coisa assim. Então, para quem se identifica com esse momento desse caminho, leia esse capítulo, porque é um capítulo que fala sobre isso, sobre como, quando a gente guarda um segredo, ela diz que quando a gente guarda um segredo, é como se a gente criasse uma zona morta dentro da gente. E que no começo essa zona morta ela é pequena, mas conforme o tempo vai passando, essa zona morta ela vai crescendo e ela vai matando tudo que está em volta, até ter essa sensação que eu tive. Falei, isso já está muito grande, já está tirando tanto a minha força de vida, né? E eu senti uma angústia, eu senti uma tristeza. E aí, outro passo, então, né, depois desse rompimento, desse segredo, que daí já é um passo de, beleza, o que eu faço então para ir me reconstruindo, que é um caminho de reconexão com o próprio feminino, né? E aí o meu caminho nesse lugar foi através desse lugar de cuidar de outras mulheres. Eu não sabia, né? Eu me coloquei nesse lugar, estou cuidando de outras mulheres, mas na verdade eu estava cuidando de mim mesma, né? A partir desse espelho de outras mulheres. Eu estava ali, cada mulher que eu cuidei na minha vida, de alguma forma eu estava cuidando de mim. E aí dentro desse caminho da doulagem, o que aconteceu, a Lu perguntou o capítulo, se não me engano é o capítulo 13, que é sobre marcas de combate. Marcas de combate, entrando pro clã das cicatrizes, alguma coisa assim. É sobre o clã das cicatrizes. Eu acho que esse é o nome do título do capítulo. E aí, nesse caminho, como doula, eu fui ampliando, né, esse trabalho e eu encontrei a ginecologia natural. E a ginecologia natural, como ainda não sou mãe, né, a ginecologia natural foi algo que me fez aprofundar mais um passo e me conectar muito com o meu ciclo daí, com o meu corpo. E aí eu fui fazendo esse movimento de acoplar de novo no corpo, de voltar para o corpo. Para mim, o passo mais importante nesse momento do caminho foi me reconectar com o meu ciclo. E aí, o que aconteceu, que foi um aprendizado muito grande a partir da minha experiência, que foi o que deu à luz a esse texto que eu li para vocês no começo. Esse texto ele tá no meu Instagram, ele tá no feed lá. Então, se você voltar assim, é uma foto que tem a Frida desenhada. Quando eu me conectei com o meu ciclo, eu comecei a entender que o meu ciclo, que o meu corpo, ele se comunicava comigo. Ele me dizia coisas o tempo todo. E eu comecei a entender esse mecanismo de comunicação do meu corpo comigo, principalmente através do meu ciclo. Eu comecei a perceber que tudo que acontecia no meu ciclo estava refletindo o que acontecia na minha vida e o que eu sentia. O meu ciclo não era algo simplesmente biológico, fisiológico, mas era um espelho de quem eu sou e dos movimentos que eu estava vivendo na minha vida. E aí, teve um dia muito emblemático que eu estava muito feliz, eu estava num momento da vida que daí eu já estava há 4 anos lidando com um abuso, já estava num outro lugar, aquilo já não era um lugar de tanta ferida, né? Já estava me reconstruindo, já estava muito mergulhando nesse caminho de reconexão com o meu feminino, de reconstruir esse meu lugar como mulher, porque é isso, né? É muito louco, porque a adolescência é um momento da nossa vida que é como se a gente estivesse gestando a mulher que a gente vai ser. Então, na adolescência, a gente gesta a mulher que a gente vai ser. E aí, quando acontece isso na minha adolescência, é como se eu tivesse sofrido um aborto, né? Como se essa mulher que eu estava gestando, ela morreu. E aí eu me construí como mulher num lugar muito capenga, muito mais masculino do que feminino. Eu não sabia o que era ser mulher. Eu não gostava de ser mulher. Eu tomei, né, todo esse tempo eu tomei anticoncepcional. Eu não estava conectado com o meu corpo. Eu falava isso. Eu queria ter nascido homem, não queria ser mulher, né? Então eu estava desconectada com esse lugar do ser mulher. Porque aconteceu esse rompimento justamente quando eu estava gestando essa mulher, quando eu estava criando essa mulher.
E aí, então, eu retomei esse lugar, né, de gestar essa mulher de novo, de criar essa mulher. E aí eu tava num momento já, então, mais avançado desse caminho, já tava muito feliz, muito conectada comigo e tal. E aí eu tava ovulando e eu tava solteira, tinha tido, né, pegação total, tinha transado um monte nos dias anteriores, tava assim com aquela libido, com aquele fogo. E aí eu passei um dia inteiro andando de bike, super feliz, cheguei em casa e tive um sangramento no meio do ciclo. E aí, como eu já conhecia a ginecologia natural, eu já estava me observando, eu entendia já que sangramento fora do meu... Sangramento dentro do nosso ciclo tem duas conotações assim, principais, que é limpeza e nutrição. Então, eu olhei para aquele sangue, a primeira coisa que me veio foi, tô grávida. Porque eu pensei, meu Deus, ovulei agora há pouco, transei um monte e agora veio sangue, isso é sangue de nidação, nananã, já comecei a entrar numa noia. Só que daí, como eu já tinha acesso a todo esse conhecimento da ginecologia natural, eu parei e falei assim, não entre em noia, tá bom? Pode ser que eu esteja grávida, mas pode ser que esse sangue esteja me mostrando que eu preciso limpar algo de dentro de mim. Pode ser uma limpeza de algo. E aí, era um momento da minha vida que eu estava anotando muitos meus sonhos. Então, assim, dicas. O ciclo, a conexão com o ciclo, é uma ferramenta, assim, no meu caminho, é a ferramenta mais poderosa que eu conheço para... É como uma bússola nesse caminho de cura, né, de procura, de resgate do prazer depois de um abuso sexual. Então, o nosso ciclo é essa bússola que vai direcionando o caminho. Outra coisa que é muito importante são os nossos sonhos. Então, ficar atenta aos sonhos e ao que os sonhos trazem. E aí, o que aconteceu? Eu estava anotando muitos meus sonhos. Antes de dormir, eu falei assim, me mostra alguma coisa no sonho. Se eu estiver grávida, aparece alguma coisa no meu sonho. E se eu estiver limpando alguma coisa, me mostra o que eu estou limpando, que eu não sei. Eu estava num momento muito bem, né? Eu não estava conseguindo entender o que podia ser. E aí, o que aconteceu? Eu sonhei a noite inteira com o abuso. E foi assim, um sonho muito, muito, muito claro. Muito claro. E uma coisa importante, né? Só retomando um pouco, é que eu tinha colocado isso no mundo... Eu tinha falado sobre isso na terapia com os meus amigos, tal, mas eu tinha um lugar dentro de mim que era assim, eu jamais vou falar sobre isso com a minha mãe, com a minha família, jamais. E eu tinha muito medo de falar isso pra minha mãe, eu achava que ela ia se sentir muito culpada, eu não queria trazer isso pra ela e eu achava que eu ia morrer sem falar sobre isso com ela. E aí eu sonhei com abuso nessa noite, a noite inteira, e eu acordei. Eu tinha vivido o sonho mesmo, porque eu acordei assim, parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu acordei com febre, com a garganta inteira inflamada, cheia de pus, e eu acordei com um comunicado assim, muito claro. Eu acordei assim, Jess, você precisa colocar isso no mundo, mas não é só falar para os amigos e falar na terapia. Precisa, porque eu já estava nesse caminho, né, na internet, cuidando de mulheres, e eu sei que muitas mulheres passaram por isso. Então, e no sonho foi exatamente isso, assim, tinha um amigo meu no sonho que falou assim pra mim, Jéssica, se você não vai fazer isso por você, né, era ali uma situação que eu tinha que denunciar algo, e aí eu queria denunciar, mas desisti, falei, não vou denunciar, porque ainda veio todos aqueles sentimentos, eu acho que eu fui culpada de alguma forma por isso, então não tenho que eu denunciar, e aí um amigo meu no sonho vira pra mim e fala assim, Jéssica, se você não fizer isso por você, faça pelas outras mulheres. E aí aquilo, tipo, né? Então foi um comunicado muito claro, assim, de que eu precisava colocar isso no mundo. Só que daí, para eu colocar isso no mundo, escrever esse texto, que foi o texto que eu li para vocês no começo, eu precisava contar para minha mãe. Não tinha como eu escrever esse texto, minha mãe lá ler o texto e eu nunca ter falado sobre isso com ela. Então, daí foi mais esse passo, né? De falar com a minha mãe sobre isso, de trazer isso pra ela, que não foi fácil, mas nesse dia eu fiz. Eu sabia que eu tinha que fazer naquele dia, que não podia passar mais nenhum dia. Então, olha, né? E nesse dia, o que eu aprendi, assim, muito claramente sobre o ciclo? Aprendi na minha vivência, né? E hoje isso é muito óbvio pra mim e é o que eu tento passar pras mulheres.
que o nosso ciclo está falando com a gente, ele está falando sobre você. Não é quando você tem um sangramento no meio do ciclo, ou quando você tem uma cólica de tal jeito, ou quando você tem uma ausência de menstruação, como que a gente aprendeu a interpretar isso como um problema? Ai, é um problema. Ai, a gente sempre tem isso, né? Ai, tem alguma coisa errada. Ai, tô grávida. Ai. Por quê? Porque a gente aprendeu a lidar com o nosso ciclo a partir do medo. E aí a gente perde a maior potência do nosso ciclo, que é a comunicação. O nosso ciclo tá falando. E nessa experiência eu tive certeza disso. Tipo, o sangue apareceu, eu sonhei com um negócio, eu falei pra minha mãe, eu escrevi tudo isso, eu fiquei doente, minha garganta. Por que garganta? Porque eu não tava falando o que precisava ser dito, eu tava guardando na minha garganta. Por que garganta? Podia ser, sei lá, caganeiro, podia ser qualquer outra coisa. Não, foi garganta, porque eu precisava falar. E aí eu falei, eu escrevi esse texto e 2 dias depois eu tava bem. Então eu também sabia, né? Não era só o ciclo, meu corpo inteiro tava me dizendo o que eu precisava fazer. Então essa foi uma experiência muito importante de entender que o corpo vai também direcionando esse caminho. Depois disso, né, mais uma caminhada aí, continuei esse caminho de reconstrução dessa mulher, muito conectada com o feminino, até que chegou um ponto, que foi o ponto mais, um dos últimos estágios, digamos assim, desse caminho, que foi perceber que, beleza, a partir do feminino eu ia reconstruir muita coisa dessa história, mas eu ia reconstruir só metade dessa história. Que para eu reconstruir inteira, para eu me sentir inteira de novo, para eu sentir o meu corpo inteiro pertencente a mim mesma, eu tinha que integrar também o meu masculino. E aí esse com certeza foi o passo mais difícil da história, porque foi quando eu me deparei com essa ferida em relação ao masculino, né? Essa mulher forte que eu fui me tornando, né? Essa mulher muito foda, tal, muito independente, nananã, de alguma foi um lugar importante de reconstrução, mas alguma parte dessa mulher também estava ainda reforçando uma das armaduras, que era uma armadura muito grande em relação ao masculino. Eu fui construindo um lugar de tipo assim, eu sou melhor do que qualquer homem, nunca nenhum homem vai chegar nesse ponto mais comigo, porque eu sou o superior. Eu fui construindo um lugar de superioridade em relação aos homens. E aí eu comecei a entender que isso também era um mecanismo de defesa, né? E comecei esse caminho de reconstruir esse masculino dentro de mim, de perceber o tamanho dessa ferida com esse masculino e de que enquanto eu não conseguisse olhar para esse masculino, eu não ia estar inteira e eu não ia conseguir, né, trilhar esse caminho inteira. E aí uma outra coisa, daí nessa integração, né, nesse caminho de integração do masculino, quando a minha mulher, quando o meu feminino já estava muito forte, aí eu comecei a me dar conta disso, que não bastava só o feminino, que eu precisava reconstruir também essa relação com o masculino. Primeiro dentro de mim, para depois isso refletir nos homens da minha vida, né? Minha relação com meu pai. O primeiro lugar que começou a vir foi a minha relação com meu pai, né? Com os meus irmãos, e daí minhas relações amorosas, e a relação e a forma como eu me relacionava com todos os homens. E aí, um outro aprendizado importante nesse último passo, digamos assim, do caminho, foi que existe um trabalho importante nesse lugar de reconstrução, que é um trabalho da fala, que é um trabalho da psique, né, de terapia. Indico terapia para todo mundo, porque é muito difícil lidar com isso sozinha, então é muito importante essa terapia pela fala. E como a gente desacopla do corpo e a gente fica ali muito cabeção e lidando com isso muito racionalmente, o primeiro caminho de volta é pela cabeça também. Então a gente precisa, né, tentar elaborar esse trauma, tentar elaborar tudo isso primeiro mentalmente, primeiro racionalmente, primeiro
nesse lugar de reflexão. Mas se a gente para por aí, se a gente fica só na reflexão, a gente também não consegue integrar tudo. Então, o meu último entendimento foi que é uma coisa que a gente viveu no corpo e o nosso corpo guarda essas memórias. Por mais que eu faça 1000 trabalhos de reflexões, se eu não trabalhar isso no meu corpo, fica muito difícil. E aí eu fui trabalhar isso no corpo, né? Terapia orgástica, terapias corporais e liberando esses traumas do meu corpo, porque eu não tinha como continuar esse caminho sem ir pro corpo. E aí foi quando eu senti mesmo uma retomada desse lugar do meu corpo, de nossa, agora esse corpo é meu. E eu sentia os traumas saindo assim pelos meus poros. Eu sentia isso. Nossa, alguém muito louco aqui buzinando. E aí eu quero ler um texto para vocês, que foi assim um fechamento de todo esse meu caminho, desse último passo aí no caminho que eu fiz ano passado. Então isso é muito recente e que desembocou aí nessa série que eu fiz no Instagram, que foi Quebrando o Pacto de Silêncio. Então vou ler para vocês mais um texto pra gente ir finalizando. Se vocês quiserem mandar perguntas e compartilhar histórias e impressões, fiquem à vontade, o espaço está aberto também para vocês falarem, e de qualquer forma, quem não quiser se expor aqui, eu estou super disponível se você quiser falar sobre isso, porque fica muito mais fácil quando a gente compartilha isso com outras pessoas, principalmente com pessoas que passaram por isso, que sabem, né, o que você está sentindo, o que você está passando, e que vão te trazer um acolhimento nesse caminho. Rodeando pelos corredores empoeirados de nossos medos, oferecerás àqueles dispostos a enfrentar-se a dor violenta e lágrimas que fluem, sua orientação e proteção através do limiar da luz? No dia 12 de setembro, eu publiquei o primeiro post da série Quebrando o Pacto de Silêncio. A minha sensação é de que uma década se passou desde então. O primeiro texto foi a condensação de um processo maior, que já estava acontecendo dentro de mim há alguns meses. Um fértil caminho de aprofundamento na dor, para o qual eu precisei de muita coragem. Compartilhar tudo isso com vocês também foi uma forma de me fortalecer e me conectar com cada útero que carrega tantas dores. O meu ser sabia profundamente que não estava sozinho. Agora me deparo com um novo desafio: condensar o fechamento desse ciclo, colocar em palavras a essência de tudo o que aconteceu dentro de mim durante esse período e compartilhar, com a limitação da linguagem, o tesouro que encontrei para que minha jornada sirva de inspiração, para que cada uma saiba que, por mais doloroso que seja, é possível caminhar em direção à cura e sentir-se inteira novamente. Eu preciso compartilhar porque essa é a minha forma de agradecer por tudo que recebi. Nossa live está encerrando, então não vou conseguir ler o texto inteiro. Mas eu vou gravar um vídeo lendo esse texto, porque é um texto muito importante do meu processo e que eu sinto que pode ajudar muitas mulheres. É um texto que eu já encaminhei para muitas mulheres que me procuram com essas dores. Então eu vou gravar um vídeo lendo esse texto inteiro. Temos 1 minuto para dúvidas. Não sei se... Mas enfim, é isso, né? Estou aqui, se quiserem falar comigo sobre isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu poderia falar sobre isso horas e horas, né? 1 hora é muito pouco para falar sobre tudo. Com certeza, eu estou preparando uma aula, que provavelmente vai acontecer pela Prazerela, que vai ser uma aula inteira, né? Com mais tempo, para falar mais sobre cada passo desse caminho, que vai ser uma aula nesse sentido, né? O resgate do prazer depois de uma experiência de abuso. Então, muito obrigada. Se você passou por isso, se você se sentiu conectada, se você se identificou de alguma forma,
Mando todo o meu amor, que meu amor chegue até você e te cubra como um manto de bênçãos e de calor para esquentar o seu coração e para saber que você não está sozinho. Um beijo. Obrigada.